ainda dentro deste período agora do Gênesis patriarcal, nós temos o José. Bom, nós temos o José, que é um personagem que todos conhecem, Sim. não só os cristãos, mas também já foi tema de filmes, novelas. Isso. E nós temos aí os pregadores, que José, o governador, Deus honrou, Deus criou esse cargo para ele no Egito. Sim. Bom, a arqueologia, ela tem algo a falar sobre José e sobre também este cargo que José assumiu como governador do Egito. É interessante porque a história de José, ela recebeu críticas porque encontraram um mito egípcio no romance egípcio, um caso de traição envolvendo dois irmãos e uma mulher. Tem o caso de José, a tentação, a esposa de Potifar, para relacionar que os hebreus se inspiraram-se nessa história para construir a história de José. No entanto, a história de José, ela ganha força no texto bíblico e fora do texto bíblico, porque José será vendido pelos seus irmãos por, eu acho que é 25 peças de prata, ciclos, né? Capítulo 37. É 20, né? Isso, 20. São 20. Por 20 moedas de prata. Aqui traduziu moedas. Não existiam moedas na época, a moeda só foi cunhada no 6º século pelos persas em diante. Não existia moedas. Então, isso aqui é ciclos de prata, peças de prata. Uma descoberta no templo de Seti I, que foi o pai de Ramsés II, registra o preço de um escravo no Egito, de 25 a 30 ciclos de prata. Se José foi vendido por 20 no mercado, no meio do caminho, ele foi vendido lá de 25 a 30. Correto. Então, essa pequena informação, ela está dentro de um contexto, de um tempo cultural que faz jus. Se essa história não fosse verdadeira, esse peso do escravo aqui vendido, ele era contraditório. Ele já começa bem. José desce para o Egito. O seu nome é o nome de hebreu, Yosef, que quer dizer Deus me acrescente. E a sua mãe sonhava ser mãe, ela era estéril. E quando Deus lhe deu José, ela lhe deu o nome, Deus me acrescente outro, né? Tá, chamou Yosef, como um sonho profético. No entanto, quando José chega no Egito, ele é comprado pelo eunuco de Faraó, do Potifar, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Ali ele tem essa vivência no espaço do Egito. Ele será traído pela uma mentira da esposa de Potifar, vai para a prisão, interpreta os sonhos e vai acontecer um fato interessante. Ele será reconhecido pelo faraó. Que faraó é esse? Provavelmente, esse faraó é um faraó Ixo. Os Ixos são povos asiáticos que conquistaram o Egito e eles dominaram o Egito por cerca de 200 anos. E o período que José desce para o Egito é o período dos Ixos. Cronologicamente, era no período que os Ixos estavam no poder. O que facilita ele, sendo asiático, admitir um asiático no poder. E os Ixos adotaram o título de faraó. Então José será reconhecido por um faraó Ixo, que ficou na região norte do Egito, do delta do Nilo. Com isso, mas aonde é que entra a arqueologia aqui? Os Ixos é reconhecido hoje, o seu período de domínio foi achado diversos textos. Manfred de Bietá, um egiptólogo, pesquisou a cidade de Avares, onde os egípcios forneciam suas armas, criavam tudo. Ele tem todo um registro. E José, ele é reconhecido depois de interpretar um sonho lá no Egito, do faraó. Esse sonho envolve o destino do Egito em relação à agricultura e à pecuária, envolve vacas e espigas. José vai apresentar um plano de administração e ele será reconhecido. O que vai acontecer? O texto diz que antes da presença do faraó, ele fez a barba. Se você procurar a história egípcia, os egípcios não usavam barba. Esse texto está sendo fiel. Ninguém ia para o faraó barbado. Glória a Deus.
Quando ele chega lá, que é reconhecido pelo faraó como um homem sábio, ele passará por um rito de transição de poder. O faraó vai colocar um colar sobre o seu pescoço, que só se encontra com os nobres e as autoridades daquele período. Há diversos registros desses colares gigantes. José recebe essa é a primeira descrição. Vai receber um sinete para selar em nome do rei. Então, ao invés de dar uma assinatura, tem um sinete com o símbolo do faraó. Será colocado na segunda charrete do faraó, como símbolo de elevação e poder, mas é o segundo no poder, e será apresentado a todo o Egito em cima da carruagem, não abaixo. Lugar de poder e autoridade. Acima. Coloca na carruagem. É interessante que até a chegada dos Hicsos, os egípcios não conheciam as charretes. Interessante. Até a chegada dos Hicsos, a charrete não era explorada. Começou a explorada depois dos Hicsos, que trouxeram essas ideias que foi pego dos hititas, aperfeiçoando um trabalho babilônico. A ideia das carruagens vieram dos hititas. Foi admitida agora pelos Hicsos, introduzida no Egito. Os egípcios vão aprimorar essas charretes, mas não vem deles. Havia uma questão interessante em relação aos Hicsos no Egito, que eles introduziram o cavalo no Egito, que não tinha no Egito cavalo. Essa é uma inclusão. Os Hicsos importaram cavalos da Anatólia, a charrete também. E a gente vê no registro bíblico a presença da charrete, que pressupõe que está o cavalo. Nós vamos encontrar o registro da palavra cavalos, Êxodo 14, 15, o Cântico de Moisés, né, com mais facilidades. Mas fala dos jumentos dos hebreus, né, no Gênesis, que eles levavam os jumentos com a carga. Mas aí há um ponto interessante, porque José ele chega nesse período dos Hicsos. É muito comum ele ganhe ascensão. Esse cargo de governador, de segunda pessoa do faraó, ele não foi criado. Há outros registros de pessoas que ganharam esse cargo de expressão de auxílio ao faraó. Pensava-se que era um cargo inexistente. Inclusive já houve críticas à Bíblia porque não existia esse cargo. Mas, como qualquer governo, ele pode empoderar alguém, dando uma função de príncipe, e hoje já se detectou que é algo comum. Então José não está inaugurando esse cargo. Também isso já está fora de cogitação. Um fato marcante ali é que no Faium, o Faium fica no delta do Nilo, na região abaixo, mais ao sul do delta, sudeste, existe como no mapa, como se fosse uma folha. Você observando, tem o Nilo, aí como uma folhinha de lado, e acima tem uma rosa, ele forma como uma rosa, o delta. E essa parte chamada Faium, aconteceu uma grande obra, se tornou um oásis do faraó, uma casa de verão, muito conhecido historicamente esse espaço. Eu tenho um livro em casa, As Grandes Civilizações, Egito 1 e Egito 2. Não tem nada a ver com teologia, com cristão, é um livro de história. E lá cita o Faium e cita esse episódio aqui, esse fato que existe lá no registro, que é perceptível hoje no Google Earth, a pessoa amplia e vê. Foi feito para favorecer o faraó um canal ligando o rio Nilo até o oásis dele, para gerar uma piscina artificial para ele. E esse canal ele foi batizado pelo nome Bar Youssef. Bar Youssef significa canal de José. Só que a palavra José ela é semita, não é egípcia. É um hebreu. É um nome hebreu, né? Então, quem será esse José que ganhou essa homenagem do faraó de batizar o canal com o nome dele, Bar Youssef, que assim como historicamente foi preservado e atravessou os séculos o nome Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Eufrates, Rio Tigre, Bar Youssef, canal de José.
Então você pode identificar. Aí no livro de história egípcia está lá, Canal de José, literalmente. Já é conhecido até hoje, preservou através dos séculos. Quem seria esse José que recebeu esse nome, essa homenagem? Teria que ter sido uma pessoa de grande expressão, um semita. É o filho de Jacó. Então, os arqueólogos dizem, não dá para dizer que foi o José da Bíblia. E qual seria então o outro José? A dificuldade é aceitar o texto bíblico. Uma outra questão é o arqueólogo Manfred Bietá, ele faz pesquisas na cidade de Avares, que foi uma das capitais do leste do delta dos Ixos, e onde provavelmente seria a cidade de Gozen, onde José teria enviado a sua família. O que ele encontrou lá? Abaixo das camadas arqueológicas do sítio que ele explorou, ele encontrou uma cidade, uma casa egípcia, o modelo da arquitetura egípcia, e que teria sido destruída, e acima dela foi construída uma outra casa maior, estilo uma mansão. Só que a arquitetura da de cima é sírio-palestina. Ela não é arquitetura egípcia. E essa casa ela tinha 12 colunas. E como se não bastasse, porque uma casa com 12 colunas, uma mansão, destruiu uma casa menor e fez uma maior em cima? Foi encontrado ali uma pirâmide, que era uma espécie de sepultura dos nobres, a pirâmide. Uma pequena pirâmide e uma homenagem ao morto. Essa homenagem foi uma estátua que foi encontrada toda quebrada e ela foi restaurada. Quando reconstituíram a estátua da pessoa que foi homenageada nessa casa, alguém de grande honra do faraó, descobriu que é a estátua de um asiático. A roupa dele, a cor de pele, tá entendendo? A estrutura dele é de um asiático. Agora é alguém de poder, porque ele foi encontrado na posição de poder, segurando o mastro de poder. Então, essa pequena estátua. A outra curiosidade é que os exploradores, os aventureiros que iam em busca de riquezas, as tumbas dos faraós foram todas ocultas, escondidas no Vale dos Reis, porque eram sepultados com as riquezas. Então, quando você encontra uma sepultura hoje de um faraó, de uma autoridade egípcia, de um rico, é natural que se encontre lá os restos mortais dele. Foi mumificado, seu corpo, ossos, e só não encontre os seus bens, que foram todos saqueados, não leva nada do morto. Nessa sepultura tinha a estátua de homenagem, quebrada, que ninguém quis, amaldiçoou, mas não tinha nenhum osso. Esses ossos foram para Canaã. Os hebreus sabiam onde estavam os ossos de José, em um local visível, fácil e acessível. Então, havia uma sepultura distinta, onde facilmente eles moveram os ossos de José para Canaã. Dr. David Hall, ele pressupõe que essa seja, de fato, a sepultura de José.